É difícil imaginar a Itália como algo diferente do mundo latino. A origem da civilização romana que tanto influenciou a sociedade em que hoje vivemos nem sempre foi assim. Da planície padana até o rio Tibre, a civilização etrusca prosperou durante séculos antes da fundação de Roma. Eles ostentavam uma sociedade que crescia com a sofisticação da Grécia clássica, a habilidade comercial da Fenícia e a riqueza do Egito. A origem exata do nome etrusco não é completamente clara, mas os etruscos habitavam a região da Etrúria, que corresponde em grande parte à atual Toscana. Seu auge durou do ano de 750 a 400 a.C., e eles foram uma sociedade incrivelmente próspera. Eles também eram um povo com uma grande habilidade de navegação, e estabeleceram muitas rotas comerciais com várias culturas do Mediterrâneo, incluindo os gregos e os fenícios, e assim levaram riquezas abundantes para suas terras. O nome etrusco é derivado do termo latino etrusci, ou tusci, que era usado pelos romanos para se referirem a esse povo. Mas os próprios etruscos chamavam a si mesmos de Razena. No grego clássico, os etruscos eram conhecidos como tirrenos. O primeiro autor grego a mencioná-los com esse nome foi o poeta Hesíodo, na sua famosa obra A Teogonia, onde o autor se propõe a falar da origem e genealogia dos deuses gregos. Os etruscos se tornaram a principal potência na Península Italiana durante séculos, mas desde os tempos antigos, a sua origem sempre foi um mistério. Escritores gregos e romanos tinham opiniões divergentes sobre o assunto. Heródoto, por exemplo, afirmou que eles eram da Anatólia, enquanto outros afirmaram que eles eram um dos misteriosos povos do mar. No entanto, Dionísio de Halicarnasso, do século I a.C., rejeitou muitas das teorias antigas de outros historiadores e afirmou que os etruscos eram povos nativos que sempre viveram na Etrúria. Ele também foi o primeiro a citar que eles mesmos se chamavam de Razena. Durante a maior parte da história, os etruscos estavam cercados pelos celtas ao norte, pelos gregos ao sul e pelas tribos itálicas ao leste, que por sua vez tiveram influências na origem de Roma. Mas por mais diversos que fossem esses povos, eles partilhavam algo em comum. Seus idiomas eram originários da família linguística indo-europeu. A língua etrusca, no entanto, é uma língua isolada e não tem relação nenhuma com as línguas indo-europeias. E isso é uma das principais razões pela qual o povo etrusco tem sido um enigma histórico. Acredita-se que sua linhagem talvez habitou a Europa muito antes da Grande Migração, potencialmente tornando-os os primeiros povos conhecidos da Itália. Sua sociedade, desde o seu surgimento no século VIII a.C. até a sua romanização progressiva, nunca esteve politicamente unificado. Ela era constituída por um conjunto de cidades-estado segundo o modelo grego da polis, e elas passaram gradualmente da monarquia para um regime republicano, como foi o caso de Roma. A evolução das cidades para um regime republicano não foi irreversível, como mostra a cidade etrusca de Veios, que regressou a um regime monárquico, atraindo assim a hostilidade das outras cidades também etruscas. E por falar em Veios, ela foi uma das cidades mais ricas. Certa vez, no ano de 406 a.C., Roma declarou guerra contra ela, mas ela era tão poderosa e bem fortificada que quando os romanos iniciaram um cerco, esse cerco durou muitos anos. Nas palavras de Plutarco, Veios tinha sido a capital da Etrúria, não inferior a Roma, nem em número de armas, nem em multidão de soldados, de modo que, confiando na sua riqueza e luxo e orgulhando-se do seu refinamento e suntuosidade, ela se envolveu em muitas disputas honrosas com os romanos pela glória. Como a cidade estava equipada com todos os tipos de armas ofensivas e defensivas, e também com milho e todos os tipos de provisões, eles alegremente suportaram um cerco. Segundo Catão, o Velho, toda a Península Itálica já esteve sujeita à superioridade militar dos etruscos. Tal como as culturas contemporâneas da Grécia e da Roma Antiga, os etruscos tinham uma tradição militar significativa, e para eles, a guerra era uma vantagem econômica considerável. Assim como muitas sociedades antigas, eles também conduziram campanhas durante os meses de verão, invadindo áreas vizinhas, tentando ganhar territórios e combatendo a pirataria como forma de adquirir recursos valiosos, como terras, prestígios, bens e escravos. É provável que os indivíduos capturados em batalhas fossem resgatados de volta para suas famílias e clãs a um custo elevado. Os prisioneiros também poderiam ser potencialmente sacrificados em tumbas, como uma honra aos líderes caídos da sociedade etrusca. Nos túmulos das cidades de Veios e Tarquínia, os arqueólogos exumaram uma grande quantidade de armamento,
Dentre os equipamentos defensivos estão um capacete do qual existem 2 modelos, um com crista e outro sem. E também foram encontrados escudos de formato redondo semelhante ao clípio romano. Protetores de peito também foram encontrados e eram chamados de cardiofilax, que eram feitos de bronze e presos por meios de tira de couro. E por último foram encontrados também quinêmides, que eram proteções para as pernas, completando assim a armadura defensiva etrusca. Ao julgar pelo número de pontas de lanças de vários formatos encontradas nas tumbas, certamente ela foi a principal arma ofensiva. Uma espada curta encontrada servia para o combate corpo a corpo, e também machados eram usados, mas o seu uso nas batalhas era mais raro. Durante a segunda metade do século VII a.C., a armadura etrusca evoluiu para um tipo de hóplita. O túmulo de Ísis, que é uma das tumbas etruscas, é um dos exemplos mais marcantes dessa evolução da armadura, pois foram encontrados materiais hoplíticos quase completos. Além disso, no território que abrange a Etrúria, as descobertas de artefatos como estatuetas de bronze representando soldados armados evidenciam a adoção desse equipamento ao estilo hóplita pelas tropas de infantaria etruscas. Seus exércitos, assim como os romanos e de outros povos itálicos, tinham diferentes tipos de unidades. As chamadas unidades pesadas eram compostas por hóplitas, a princípio por homens de posição social elevada e que lutavam com a tática falange, assim como os gregos. Já as unidades leves usavam como proteção uma única peça que se chamava linotórax, que era feito de couro. Essas tropas, por sua vez, eram mais numerosas, e na maioria das vezes constituídas por camponeses semilivres, chamados de penestes. Os mercadores etruscos trouxeram muito mais do que apenas tesouros físicos de seus novos parceiros comerciais. Eles foram fortemente influenciados pelas culturas orientais, predominantemente gregas. A escultura e a arte da cerâmica etrusca assumiram um estilo oriental, enquanto as elites adaptaram rituais da corte que enfatizavam a pompa e a cerimônia. Especialmente os ritos envolviam muito vinho, uma bebida que eles adoravam. Eles passaram por uma rápida urbanização da sociedade, e suas cidades floresceram com um sistema de estradas pavimentadas e longos aquedutos que os abasteciam de água. Eles também expandiram seus territórios passando a dominar os seus vizinhos, incluindo uma pequena cidade chamada Roma. Politicamente, os etruscos sempre foram um povo dividido, muito parecido com os antigos gregos, e suas cidades estavam frequentemente em competições ferozes entre si, e a guerra entre eles não era incomum. Com isso, uma aliança foi formada, que consistia nas 12 cidades mais poderosas, e chamaram essa aliança de Liga Etrusca. Essa nova união visava interesses mútuos, como defesa coletiva e resolução de disputas entre membros. No entanto, a Liga Etrusca não durou muito tempo. Com a expansão de Roma e o conflito com os romanos levaram à sua desintegração. Roma emergiu como uma potência dominante na região, absorvendo muitas das antigas cidades-estado, enfraquecendo assim a Liga Etrusca. Porém, na história, tudo que tem um começo, inevitavelmente terá um fim. E com o povo etrusco não foi diferente. A sua queda para os romanos parece ter sido inevitável. Roma foi fundada em 753 a.C., e durante muito tempo foi considerada pelos etruscos apenas como uma pequena cidade rural. No ano de 616 a.C., um aristocrata etrusco ascendeu como rei de Roma. Conhecido por seu povo como Tarquínio Prisco, ele fez a cidade passar por algumas transformações importantes. Ele aumentou o número de senadores de 100 para 200, urbanizou Roma, construiu um templo a Júpiter e também os Circos Máximos. Talvez a obra mais importante que ele tenha feito foi o grande sistema de esgoto que existe até nos dias de hoje, chamado de Cloaca Máxima. Sua dinastia duraria mais 2 gerações, e em 509 a.C., seu neto Tarquínio o Soberbo, famoso por sua tirania desenfreada, foi derrubado e exilado para sempre, terminando assim o reino romano e dando origem à república. Isso marcou uma nova virada na história italiana, e à medida que os romanos começaram a se expandir lentamente, os etruscos declinaram no mesmo ritmo. Em 396 a.C., após um século de guerra de fronteira, o ditador Marcus Fúrius Camillus conquistou, saqueou e despovoou completamente a cidade de Veios, que outrora foi uma das cidades mais fortes e mais ricas da Liga Etrusca. As outras cidades olharam para essa destruição e ficaram felizes, pois os veios eram amargos rivais. Porém, não perceberam que isso viria a acontecer mais cedo ou mais tarde com eles também. Os etruscos foram simplesmente incapazes de fornecer uma resposta consistente contra as legiões romanas ao longo dos séculos seguintes. Os etruscos finalmente formaram uma frente unida contra os romanos, aliando-se com os gauleses e os sânitas.
No entanto, eles foram derrotados, e isso acabou com qualquer esperança da Etrúria de manter a sua independência. Volsinius foi a última cidade a cair, no mesmo ano em que a República Romana entraria em guerra contra Cartago pela primeira vez. Mesmo após serem conquistados, os etruscos não desapareceram da noite para o dia. A cultura e a língua do povo sobreviveram por mais de 300 anos sob domínio romano. No entanto, após a Guerra Social do ano de 90 a.C., as cidades etruscas dentro da República ganharam plena cidadania romana e isso acelerou a sua assimilação pela sociedade latina. Por volta do ano 30 d.C., já no Império Romano, a língua etrusca foi extinta, encerrando assim uma cultura que perdurou por quase 1500 anos. Assim como os romanos absorveram e incorporaram diversos aspectos culturais dos etruscos, nós, em nossa própria história, também fomos enriquecidos pelos legados culturais dos romanos. Embora as civilizações sejam efêmeras, uma pequena chama de influência delas permanecerá viva dentro de nós, transmitindo sabedorias e tradições de um povo que um dia marcou a história. Obrigado, pessoal, a todos vocês por estarem aqui, e se gostou, ou também se não gostou, deixe um comentário para ajudar o canal, e até o próximo vídeo.